Abra a Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 5. Primeiro livro de Crônicas, aliás, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, verso 11. Primeiro Crônicas 28, verso 11. Se foi possível construir esta igreja, e vocês acham que foi fácil construir essa igreja para quem a fez? O desafio não foi menor do que esse lá. Não foi menor. Mas construíram. Está aí, é paga a nossa, e vai ajudar a construir a outra, e muito. Será possível também construir a outra. O que os pioneiros fizeram não vai ser destruído, vai ser ampliado. O que os pioneiros fizeram não vai ser destruído, vai ser ampliado. E o que eles fizeram transformou milhares de vidas, não centenas, mas milhares de vidas que entraram e saíram daqui. E outras igrejas que surgiram através dessa. 1 Crônicas 28, verso 11. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório, também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, para os tesouros das coisas consagradas. Davi tinha um sonho. O sonho de Davi era construir uma igreja, construir um templo. Eles tinham apenas um tabernáculo móvel, tenda para lá e para cá, montavam e desmontavam. O sonho de Davi era construir uma igreja para Deus. Ele queria isso. Deus não o permitiu fazer. Não o permitiu fazer. Mas ele disse, o teu filho vai fazer. Teu filho vai construir. Então, Davi deixou tudo preparado, pronto, plantas, todo o projeto de um grande templo. Dentro desse templo, nós teríamos aquilo que já havia, os utensílios do tabernáculo móvel, e haveria o lugar santo, pátio, lugar santo, lugar santíssimo, conforme o modelo que Deus havia dado. E mais outros detalhes que Davi incrementou, que faziam parte do complexo todo, que era aquele grande templo de Jerusalém, que Davi não pôde construir, não pôde erguer. O sonho de Davi no Salmo 27 era estar todos os dias na casa de Deus e contemplar a bondade do Senhor. Davi deixou muita coisa preparada. E o altar de incenso era de ouro. A mesa era de ouro, dos 10 pães da preposição. O candelabro era de ouro. A arca era de ouro. Aquilo já estava construído. A madeira para esse grande templo, que ficou fixo no Monte Moriá, em Jerusalém, veio do Líbano. 30.000 homens foram ao Líbano trazer madeira. Em turmas de 10.000 a cada mês, iam para lá, escalados. 70.000 homens foram usados para carregarem as coisas. 80.000 para cortarem. 550 mestres de obra e mais 3.500 ajudantes. Ao todo foram 183.850 homens usados na construção daquele grande templo. E diz a Bíblia, em 1 Reis, no primeiro livro de Reis 6:7, que no dia da construção, no local exato, lá em Jerusalém, nenhum barulho de martelo foi ouvido, nenhum prego foi pregado, nenhuma batida de martelo foi ouvida, nenhum serrote, nenhum machado, nada, barulho algum. Tudo simplesmente foi encaixado. Tudo foi feito fora, tudo cortado e na hora só encaixaram. Perfeitamente tudo encaixado. Nenhum barulho. Por que isso? Demonstrava a reverência que eles tinham para o que estavam fazendo, para o lugar, a obra que eles estavam executando. Uma casa para Deus, um templo para Deus. Eles usaram pedra,
madeira, prata, bronze, ouro. Os pisos eram de cipreste, as paredes eram de cedro do Líbano. Haviam entalhes nas paredes de querubins em ouro, palmeiras, desenhos de palmeiras, de flores. As paredes e o teto daquele templo era todo revestido em ouro. Era algo indescritível. Davi juntou 3.200.000 quilos de ouro, 32 milhões de quilos de prata, e deu do seu bolso 96.000 quilos de ouro para a construção. Sabe quanto é o quilo do ouro? Não, o ouro não se avalia em quilo. Em grama, é mais ou menos R$100 a grama do ouro. Quer dizer que 10 gramas é R$1.000. Quer dizer que 100 gramas é R$10.000. Quer dizer que 1 quilo é R$100.000. E Davi não deu 1 quilo. Ele deu 96.000 quilos. Multiplica 96.000 por R$100.000. Seria o valor em ouro que ele deu hoje para a construção daquele templo, do seu bolso. Ao todo, irmãos, pelos cálculos, juntando prata e ouro, deveria ser mais ou menos, em valores de hoje, cerca de 164 bilhões de dólares em ouro para aquele templo. Fora madeira, fora pedra, fora a mão de obra e tudo mais. Era a casa de Deus. Era o sonho de Davi. O melhor para Deus. Aquilo seria um chamariz para as nações inteiras. O centro de todo o Israel. E chegou o dia da inauguração. E agora, pela fé, nós já estamos no dia da inauguração da nossa igreja Beira-Mar São José. Eu estou pregando o sermão da inauguração. Pela fé. No dia da inauguração lá do Templo de Salomão, aqui em 2 Crônicas 5, no verso 13, olhe lá. Segunda Crônica 5, verso 13, diz assim: e quando em uníssono, numa só voz, a um tempo, tocaram as trombetas, cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais. Veja quanta música, quantos instrumentos musicais haviam lá. Por quê? Para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar lá, estar lá, ministrar lá, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E a glória encheu a casa, uma nuvem. E os sacerdotes que deveriam ministrar lá não podiam entrar. Imagine, que dia. E o povo todo lá fora, contemplando isso e sabendo disso e vendo isso. Mármore, ouro, madeira. Deus me deu o privilégio não de pisar em cima do terreno onde foi construído esse templo de Salomão, porque é proibido para judeus e cristãos. Apenas muçulmanos pisam ali no Monte Moriá e há uma mesquita ali. Mas Deus me deu um privilégio até melhor do que pisar em cima onde foi construído o templo, que do Monte das Oliveiras você pode contemplar. Deus me deu o privilégio de andar debaixo do templo. Numa escavação arqueológica, 18 metros debaixo da terra, no ano 2008, eu andei por debaixo de onde ficava o templo de Jerusalém, esse que foi construído e inaugurado por Salomão. E chegou um momento em que um guia parou e disse: olha aqui, pessoal, essas colunas são colunas originais do segundo templo, do templo de Herodes, que foi construído no mesmo lugar do templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônicos em 586. Mas ele disse assim: pessoal, olhem para cima. Havia só terra, barranco, né? Mas para cima e para frente aqui, ó, a 80 metros daqui ficava o Santo dos Santos, lá em cima.
E eu fiquei pensando, né? E nós podemos passar por debaixo. A pergunta que eu faço a vocês é fácil encher uma igreja? Sim ou não? É fácil. Essa está cheia. E aquela que vai ter aí capacidade para até 1000 pessoas, vai ser fácil enchê-la? Não vai demorar muito, ela vai estar cheia. Não vai ser difícil. Não vai ser difícil. E a dos ingleses vai estar cheia, e a universitária, e a Estreito está cheia, e tem outras pequenas por aí. Não é difícil. Agora, como encher uma igreja, não com pessoas, mas com a presença de Deus e do seu Espírito? Como aconteceu lá naquele dia da inauguração. A presença de Deus, a nuvem, o Shekinah. Aí é diferente. E rapidamente, aqui nós tiramos algumas ideias de como encher a igreja. Por que Deus se fez presente lá? Primeira, abra aí no capítulo 7, tudo está em 2 Crônicas, só ali nos capítulos para frente e para trás. Capítulo 7, verso 10. Primeira coisa, são 6 coisas que eu vou mencionar aqui rapidamente. Capítulo 7, verso 10. Diz ali, acharam? No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Isso, sabe, aconteceu no final. No final da inauguração, que levou vários dias, o povo foi despedido. E o povo saiu feliz, alegre e contente pelo bem que Deus tinha feito a quem? A Davi, que estava morto já, que sonhou com aquele dia. A Salomão e a Israel, seu povo. O povo saiu do dia da inauguração feliz. Mas se eles saíram felizes, como é que eles chegaram? Tristes? Como é que se vai a uma inauguração de uma igreja? Alegres. Com certeza vieram alegres. E o primeiro segredo aqui para Deus se fazer presente em nossos cultos, na igreja, nos momentos de adoração é vir à sua casa com alegria no coração. Salmo 122, verso 1 diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria no coração. Não irreverência, mas alegria. Louvor, alegria. A igreja pode ser comparada a muita coisa. A uma arca que salvou Noé e a família dele do dilúvio. A igreja é uma arca que salva as pessoas do dilúvio desse mundo. É verdade, pode ser comparada a uma arca. Uma arca tem problemas, teve problemas lá, animais, mau cheiro, barulho, mas estava levando o povo para uma direção certa. Pode ser comparada a um hospital, o único médico Jesus, todos somos doentes, também pode ser comparada. Mas eu gosto de comparar a igreja a alguém da nossa família, por exemplo. Poderíamos comparar a igreja como se ela fosse um pai que recebe as pessoas bem, ou uma mãe. Mas melhor do que pai e mãe, eu posso comparar a igreja, eu gosto de ver a igreja como uma grande avó, como uma grande nona, ou oma, ou avó. A igreja tem que ser assim, um lugar de alegria, um lugar onde as pessoas são bem recebidas. E nessa nova igreja, nós vamos precisar de muito mais recepcionistas, muito mais diáconos, porque não haverá uma entrada, haverão 2 entradas principais. Muita gente recebendo com alegria. Um lugar de alegria, de acolhimento, como uma avó recebe os seus netos em casa. Eu estava inaugurando uma igreja no Rio Grande do Sul, em Sarandi, há alguns anos atrás, e fizemos um evangelismo naquela igreja. Logo após a inauguração, a primeira igreja na cidade, a igreja toda pintadinha, bonita. E numa das noites estava um médico palestrando, e eu assentado, ele falando sobre o fumo. E muita gente ali, nós queríamos evangelizar a cidade que não tinha igreja até então. Hoje é um distrito pastoral lá. E um camarada bêbado começou a atrapalhar, a falar mal, a se levantar, a resmungar, a xingar. Se deitava no banco, se deitava no chão, começou a meter os pés na parede branca pintada. E eu fiquei agitado com aquilo, nervoso. Falei com o pastor que estava ali ao meu lado do distrito. Falei, pastor, eu era departamental naquela época lá. Não era o presidente da missão. Pastor,
Dê um jeito lá, resolva o problema do bêbado. Você não fez teologia? Se vire lá. E o pastor foi lá e com aquele jeitinho dele tentou acalmar o bêbado. Não teve sucesso. O bêbado se manifestou mais ainda, atrapalhando o programa, metendo os pés na parede. Eu pensei, agora é comigo. Me levantei e decidi, agora eu vou pegá-lo pelo braço e vou mostrar como que são as coisas. Eu vou levá-lo para fora. Vou arrastar para fora e mandar se erguer daqui, aqui no lugar de bêbado. E fiz isso, me levantei. Só que Deus mudou o meu coração. E na hora que eu cheguei perto dele, eu fiz diferente. Eu me assentei do lado dele, coloquei a mão no ombro dele e disse, fique quietinho aqui, vamos ficar aqui bem quietinho. E sentei e fiquei do lado dele até o final, com a mão em cima dele. Precisava de um grampo de roupa para o cheiro de um bêbado. No final do culto, disse, meu amigo, como é o teu nome? Ele falou, José Ari. Pois então, José, amanhã tu volte aqui, mas sem bebida, tá? Volte. E ele voltou todos os dias, nunca mais voltou alcoolizado, nunca mais bebeu. Eu o batizei a mulher que estava grávida, que a vida era um inferno. Batizei os filhos. Hoje um dos filhos dele é advogado. O menino que eu batizei é advogado lá no Paraná. E era filho de um bêbado, um lar desestruturado. Então, meus irmãos, nós vamos construir uma nova igreja. E nós vamos fazer uma igreja para bêbados. A nossa igreja vai ser construída para bêbados, para alcoólatras, para fumantes, para drogados, para ladrões, para adúlteros, para prostitutas, para homossexuais, para lésbicas, para ricos, para pobres, para todas essas pessoas. Por isso nós vamos fazer uma igreja maior. Nós vamos fazer uma igreja maior para recebermos pessoas assim, para que elas se tornem ex-alcoólatras, ex-fumantes, ex-drogados, ex-adúlteros, ex-prostitutas, ex-homossexuais, ex-lésbicas, ex-ladrões, ex-desonestos, ex-isso, ex-aquilo. E todos que se tornem cidadãos do reino de Deus. A nossa igreja vai ser construída para essas pessoas, para que quem passar por ali seja bem recebido, pobre ou rico, culto ou inculto, velho ou novo, doente ou são, para as piores pessoas da classe, da sociedade, e para as aparentemente melhores. Então imagine a nova igreja de Beira-Mar São José com uma grande avó, abraçando toda essa região. Então, alegria, acolhimento. Capítulo 7, verso 3, mais um segredinho aqui, capítulo 7, verso 3. Diz lá que todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, fizeram o quê? Se encurvaram. O que eles fizeram quando viram a glória de Deus invadindo a casa, o templo? Se encurvaram. Irmãos, a casa de Deus é um lugar de reverência. Nós temos que ter a sensação de que Deus está aqui. O ano passado nós fomos visitar o governador Raimundo Colombo, o Josias estava junto comigo. Como é que nós entramos lá? Nós ficamos numa sala de espera um bom tempo. Chegou o momento de entrarmos na sala do governador, nós entramos assim, e aí Raimundão, tudo bem? E aí bicho velho, tá aí, viemos aí. Chegamos assim, assoviando, mascando chicletes, fazendo bolinha. Como é que nós chegamos? Todo pedindo, quando pediram para a gente entrar, com licença, posso sentar, posso isso. Uma autoridade, governador. Posso sentar, posso isso, posso aquilo, posso orar por você. Mas o governador é um ser humano de carne e osso. E diante de Deus, a maior autoridade desse universo, o povo de Israel se encurvou. Se encurvar, se prostraram ao chão. E para que Deus encha a casa, nós temos que vir com alegria no coração, mas vir na certeza de que estamos nos apresentando diante de um Deus todo-poderoso. Reverência, consciência de quem está conosco. Também nós encontramos aqui no final do versinho 3 do capítulo 7, que eles fizeram o quê? Adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vir com alegria, na certeza de que estamos diante de um Deus, o Deus do universo, e com um louvor no nosso coração, louvor e gratidão, muita música, corais, instrumentos, conjuntos, louvor congregacional,
Alguém me disse no começo, pastor, no último hino, pudesse ser uma mensagem musical? Eu falei, não pode ser mensagem musical. Mas por quê? Não me perguntou por quê, mas eu disse o porquê não pode ser. Não que não possa ser, até pode ser. Mas mais importante do que uma mensagem musical cantada por 1, 2 ou 3, é o louvor de toda a igreja. O louvor congregacional é mais importante. Então isso não pode deixar de ter no final. Louvor congregacional. E louvar com o coração, cantar com a alma. Eu pergunto a você, aonde você estaria se não fosse Deus na sua vida, se não fosse a igreja na sua vida? Alguns não estariam mais vivos. Alguns estariam mais vivos. Lares já teriam sido desfeitos. Pessoas já teriam morrido pelos vícios que tinham, pela vida errada que levavam. Que esperança você teria no coração se não fosse a igreja, não fosse Deus? Gratidão, louvor a Deus por tudo que Ele fez, pela sua misericórdia que dura para sempre. E agora nós vamos ver aqui o versinho 4 aí do mesmo capítulo 7. Então o rei e todo o povo fizeram o quê? Ofereceram sacrifícios naquele dia da inauguração. E olha o verso 5, diz que Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Só Salomão. 20 mil bois, 120 mil ovelhas. Isso me faz lembrar de Êxodo 34, verso 20, que diz lá que nós não devemos comparecer perante Deus de mãos o quê? Vazias. Ir com alegria, na certeza de que estamos lá diante de um Deus poderoso, não é? Com um espírito de louvor, de adoração, e não de mãos vazias, sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu tenho um plano, como eu já falei para vocês, de 10% de oferta, mas também um pacto, um plano relacionado ao meu próprio carro. O meu carro já tem uns 3 anos de uso. E eu tenho uma espécie de pacto de fundo de inversão relacionado ao carro. E o meu carro não estraga. Meu carro está com 191 mil quilômetros. E faz uns 4, 5 meses atrás, que eu fui no mecânico e disse que tem que trocar as pastilhas de freio. Falou, não precisa. Ele olhou e disse que não precisa. Dias atrás o Hélio estava comigo andando e falou, tem que trocar esse negócio. E eu fui agora, há menos de um mês atrás, no mecânico, olha aí, meu amigo, tem que trocar isso aqui. E ele olhou e disse, não, pode andar mais 20 mil quilômetros. Quando estraga uma coisa, eu brinco com o Josias, eu vou no mecânico para consertar um vidro elétrico, ele funciona. Estraga e se conserta sozinho. E aí eu cheguei a uma conclusão. Esse é a benção de Deus. O carro com 191 mil quilômetros, eu só põe o óleo e manda o mecânico olhar e ele diz que está tudo bem. Não comparecer diante de Deus de mãos vazias. Ser fiel. Deus vai encher a casa se vocês vierem com alegria, se vocês tiverem o espírito de adoração, de convicção de que estão diante de um Deus poderoso, se houver louvor no coração, gratidão, e se forem fiéis a Deus, aquilo que pertence a Ele nós temos que devolver a Ele. E nós lemos também aqui no capítulo 5 de Crônicas, olha aí no capítulo 5 agora, verso 3, diz que todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, por ocasião da festa, da inauguração. No verso 41, aliás, no verso 4, diz que todos os anciãos. No verso 6, diz que o rei Salomão e toda a congregação de Israel se reuniu. Isso me indica que toda a nação estava unida num só propósito. Deus vai se fazer presente e abençoar esta construção. E a igreja futura, se a igreja for unida, como é o sonho dele. Em João 17, ele orou pela nossa unidade. Em Salmo 133, verso 11, diz que é bom e agradável diante de Deus o quê? Que os irmãos vivam em união. Se todos se unirem num propósito, a construção de uma casa para Deus. E por fim, nós lemos no capítulo 7 de Crônicas, no verso 2. Nós lemos assim. Uma repetição do capítulo 5, no verso 2. Verso 1 e 2 eu vou ler. Tendo acabado Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios. Veja, quem que consumiu o holocausto dos animais não foi alguém que acendeu o fogo, foi o fogo do céu que desceu.
e acendeu ali e queimou o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E quando a glória encheu a casa, o que aconteceu no verso 2? Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa, e eles tiveram que sair fora. E aqui uma grande lição para nós. Quando Deus entra, quando a glória dele entra, o homem sai de cena. Quando o homem quer aparecer o eu, Deus não aparece. Quando o homem abaixa a sua bola, reconhece quem ele é diante de Deus, a glória de Deus enche a casa, e o homem sai de cena. Para que essa igreja tenha sucesso na sua construção, e sucesso no seu propósito em existir, o homem terá de sair de cena. Não haverá um dono. Algumas pessoas estarão à frente como organizadores da construção, do projeto, da campanha de arrecadação de fundos. Pessoas estarão liderando isso aí. Mas é porque tem que ter pessoas assim. Mas não vai ser a igreja de A, de B, de fulano, de ciclano. Ninguém deve receber a glória. A glória unicamente é a Deus. E todos têm que se unir, com certeza Deus, Ele abençoará e Ele fará grandes coisas. E agora as últimas palavras, que são palavras deixadas por Salomão, no capítulo 6, aí no verso 18. Olha só o que Salomão diz no capítulo 6, verso 18. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Olha, Salomão, quando viu toda aquela maravilha, ele disse assim, mas o que é que eu fui fazer? Nem os céus dos céus podem te conter. E agora eu acho que essa casa aqui vai te conter, vai te segurar, vai te prender aqui. Como é que eu posso pensar uma coisa dessa? Foi o que Salomão disse. Na verdade, nós não estamos construindo uma casa para Deus. Nós estaremos construindo uma casa para a igreja de Deus, para que Ele se manifeste ali, através do seu Santo Espírito. Deus não precisa de uma casa, Deus precisa de pessoas. E nós queremos uma casa confortável, ampla, que atraia mais pessoas para que Deus possa morar nessas pessoas, morar em nós, através do Espírito Santo. E disse mais Salomão, ele fez uma oração, verso 19, atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que se faz o teu servo diante de ti. E o verso 21, ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Salomão disse, Senhor, quando nós orarmos aqui nesse lugar, lá de cima, nos ouça e atenda e perdoe. E Deus respondeu. Deus respondeu. No capítulo 7, no verso 11, diz assim, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar os seus e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus respondeu, os meus olhos vão estar abertos, meus ouvidos atentos à oração que vocês fizerem nesse lugar aí. Eu vou ouvir. Esse seria o sermão que eu pregaria na inauguração da igreja. Mas como eu não vou poder pregar, pela fé eu já estou pregando. Pela fé eu já estou pregando. Deus ouviu e vai continuar ouvindo a oração que é feita aqui nesta casa. Até o dia que a sua igreja não mais estiver aqui, que estão vocês. E quando a igreja de Deus estiver no outro lugar, naquela outra casa, nós vamos orar para que aquela casa também seja o lugar onde Deus ouça as nossas orações.
e vamos dedicar àquela outra casa, para que Deus possa ali também habitar, se fazer presente, ouvir a nossa oração, e vamos entregá-la como um presente a Deus, como um presente a Deus. Eu quero estar naquele dia da inauguração, me convide se eu não estiver por aqui. E que tudo seja feito para a honra e a glória de Deus. Alegria no coração, espírito de que estamos diante de Deus, reverência, adoração com louvor, fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas. O que mais? Me ajudem. União num só propósito. O esvaziamento do eu, do orgulho, né? Como disse Paulo em Gálatas 2:20, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em... Aí Deus enche a casa. O homem sai de cena e Deus enche a casa. E aí nós podemos orar, e Deus ouve, e atende. E realmente reforma. Eu, pela fé, já estou vendo quantos e quantos e quantos vão conhecer a fé adventista por causa daquela igreja na beira-mar. E já estou vendo os batismos naquele tanque batismal. Já estou vendo isso. Que Deus abençoe você. Que todos se unam nesse propósito de fazermos esta nova igreja para a glória e honra de Deus. É o nosso desejo de oração. Amém.